Imagine caminhar por um longo corredor escuro, onde cada porta que você passa guarda uma parte esquecida de quem você é. Algumas dessas portas estão fechadas há tanto tempo que você nem se lembra mais do que há por trás delas. No entanto, essas portas escondem aspectos da sua vida que, embora reprimidos, continuam a influenciar seus passos. Esse espaço sombrio e misterioso é o que Carl Jung chamou de sombra. Hoje, vamos abrir algumas dessas portas, iluminar as partes esquecidas e descobrir como integrar essa sombra à nossa vida. Carl Jung, renomado psicólogo suíço, descreveu a sombra como a parte do nosso inconsciente que abriga tudo o que não queremos ver em nós mesmos. É onde residem nossos desejos reprimidos, fraquezas que nos envergonham e instintos que julgamos inaceitáveis. Desde a infância, aprendemos a esconder esses aspectos devido às normas sociais, educação familiar ou para sermos aceitos. No entanto, o que é ignorado não desaparece. Pelo contrário, a sombra se fortalece e começa a influenciar nossa vida de forma sutil, mas poderosa. Mesmo com as melhores intenções, muitas vezes sentimos que algo nos impede de avançar. A sombra pode atuar como uma força invisível que sabota nossos esforços, criando barreiras internas que limitam nosso crescimento. Isso ocorre porque, quando aspectos reprimidos da nossa personalidade não são reconhecidos, eles começam a controlar nossas ações de maneira inconsciente. Essa autossabotagem pode se manifestar em comportamentos repetitivos e prejudiciais, como procrastinação, medo de mudança ou relações destrutivas. Ignorar a sombra é permitir que ela continue exercendo sua influência sem que tenhamos consciência disso. Outro mecanismo pelo qual a sombra se manifesta é através da projeção. Quando evitamos reconhecer certos aspectos de nós mesmos, tendemos a enxergá-los nos outros. O que condenamos nos outros, frequentemente, reflete o que reprimimos em nós. Por exemplo, alguém que reprime a própria agressividade pode se sentir constantemente irritado ou ofendido com a raiva dos outros. Ao projetar sua sombra em quem está ao redor, essa pessoa cria conflitos externos, que na verdade são reflexos internos. Perceber isso nos dá uma oportunidade de autotransformação. Ao invés de culpar o outro, é necessário olhar para dentro e reconhecer o que estamos projetando. A sombra não afeta apenas indivíduos. Ela também opera em escala coletiva. Cada sociedade, cultura ou grupo possui normas e valores que determinam o que é considerado aceitável ou inaceitável. Tudo o que é reprimido ou ignorado por esse coletivo se transforma na sombra coletiva. Jung afirmou que a sombra coletiva pode se manifestar de formas destrutivas em guerras, preconceitos e violência. Esses eventos históricos, que muitas vezes parecem inexplicáveis, são reflexos do lado sombrio de uma sociedade que não enfrentou seus próprios medos e preconceitos. O perigo da sombra coletiva é que ela pode ser invisível até que seja tarde demais. Por isso, é essencial que cada indivíduo trabalhe para integrar sua própria sombra, pois o que ignoramos em nós mesmos se torna parte da sombra do todo. No processo de autoconhecimento, Jung chamou de individuação o caminho para integrar a sombra. Esse processo envolve encarar nossas fraquezas, medos e desejos reprimidos de frente, trazendo-os à consciência e, aos poucos, transformando-os. A individuação é um trabalho contínuo e profundo que nos leva à totalidade do nosso ser. Uma das formas mais poderosas de iniciar esse processo é a análise dos sonhos. Os sonhos, segundo Jung, são mensagens do inconsciente e, frequentemente, revelam a sombra através de símbolos, figuras misteriosas e situações desconfortáveis. Ao confrontá-los, podemos compreender melhor as partes reprimidas de nossa personalidade e iniciar o processo de cura.
Muitas vezes, a sombra se revela através de emoções intensas, aquelas que nos pegam de surpresa e parecem desproporcionais à situação. Raiva, inveja, ansiedade. Essas emoções são janelas que nos permitem vislumbrar a sombra. Por trás dessas reações exageradas, existem aspectos da nossa psique que foram reprimidos por tanto tempo que agora se manifestam com força. Sempre que experimentamos uma emoção forte e desconfortável, podemos usar isso como uma oportunidade para nos perguntar: o que estou ignorando dentro de mim? Qual parte da minha sombra está tentando emergir agora? Ao observar essas emoções, sem julgamento, começamos a entender o que a sombra está nos mostrando. Encarar a sombra não é apenas um processo psicológico, mas também profundamente espiritual. Ao integrar a sombra, estamos, na verdade, nos conectando com a totalidade do nosso ser. A luz e a escuridão coexistem dentro de nós, e o crescimento espiritual envolve aceitar ambos os lados, sem tentar se esconder ou rejeitar partes de quem somos. Esse processo nos leva a uma vida mais autêntica, livre das máscaras que usamos para nos proteger ou para nos conformar com as expectativas externas. Aceitar a sombra nos liberta de uma vida de negação e nos aproxima de uma realidade espiritual mais profunda, onde a luz só pode existir se também houver escuridão. Integrar a sombra significa mais do que apenas aceitar nossos aspectos reprimidos. Trata-se de transformar esses traços em forças que podem nos guiar. Ao reconhecer a raiva que tentamos esconder, por exemplo, podemos convertê-la em assertividade, uma capacidade de nos posicionarmos de maneira saudável e equilibrada. Da mesma forma, o medo, quando trazido à consciência, pode nos ensinar a agir com prudência e sabedoria. Carl Jung nos lembra que, ao iluminar a sombra, não estamos apenas curando nossas feridas emocionais. Esse processo revela potenciais ocultos, talentos e características que reprimimos junto com os aspectos que consideramos negativos. Quando integramos a sombra, acessamos uma nova camada de nossa personalidade, que pode nos fortalecer em áreas como criatividade, determinação e coragem. Além disso, a aceitação da sombra nos permite viver de forma mais autêntica. Ao reconhecer e abraçar essas partes ocultas, eliminamos os bloqueios inconscientes que muitas vezes nos impedem de avançar. Assim, deixamos de agir por impulso ou sabotagem e começamos a viver de maneira mais consciente e intencional. Ao final desse processo, a sombra, que antes parecia uma inimiga, se transforma em uma aliada valiosa. Em vez de nos limitar, ela passa a ser uma fonte de sabedoria, nos ajudando a enfrentar desafios e a nos tornarmos pessoas mais completas e equilibradas. Essa integração é um passo essencial para viver de forma plena e verdadeira, onde tanto a luz quanto a escuridão dentro de nós coexistem em harmonia. A sombra faz parte de quem somos, e ignorá-la não a faz desaparecer. Pelo contrário, o que reprimimos cresce em poder até que, eventualmente, se manifeste de maneiras que não podemos controlar. Ao confrontar nossa sombra, nos aproximamos da nossa totalidade, do nosso verdadeiro eu. Portanto, encare essa jornada como uma oportunidade de iluminação. Ao iluminar as sombras dentro de nós, permitimos que uma nova luz brilhe em nossa vida. Abrir essas portas escuras pode parecer assustador, mas é a chave para uma transformação profunda e libertadora. Agora reflita. Quais portas você está pronto para abrir? Que partes de você ainda precisam ser descobertas e integradas? A jornada para integrar a sombra é uma jornada de autodescoberta. E quanto mais luz trazemos às trevas, mais inteiros nos tornamos.